Resumo e aplicação pessoal do livro de Bemit More, o livro de Números. O livro de Números tem o propósito de contar como Israel se preparou para entrar na terra prometida e a forma como os israelitas pecaram e foram punidos, e também a forma que prepararam-se para uma nova investida. Assim como os livros anteriores da Torá, do Pentateuco judaico, o autor foi Moisés. O destinatário foi o próprio povo de Israel. Livro esse que foi escrito entre 1450 e 1410 a.C. Esse livro vai tratar sobre o primeiro censo da nação, a função dos levitas, a pureza do acampamento, a orientação para a jornada. Fala sobre a murmuração do povo, fala sobre Miriam e Arão quando se oporam a Moisés. Falam de 10 espias criando uma rebelião contra Deus. Fala também de regras adicionais na peregrinação do deserto. Fala sobre os líderes que se rebelam contra Moisés. Fala sobre deveres de sacerdotes e levitas. E também sobre uma nova geração que vai surgindo no deserto. Ali vai tratar a história de Balaão, o segundo censo da nação, a instrução sobre ofertas, fala da vingança contra midianitas, sobre as tribos além do Jordão e fala sobre o acampamento nas planícies de Moabe. Quando lemos Números, não é de se espantar que venhamos observar uma mudança muito grande daquele povo que saiu da terra do Egito para aquele que está prestes a entrar na terra prometida. Todo pai conhece o lamento estridente de seu pequeno filho, uma reclamação alta e contínua que fere os tímpanos e agrava a alma. Essa lamúria é difícil de suportar quando a sua verdadeira causa é o descontentamento e a desobediência. Quando o povo saiu do Monte Sinai em direção a Canaã, os filhos de Israel murmuraram. Eles lamentaram-se e reclamaram a cada caminhada. Eles se concentraram no desconforto. Não havia fé para possuírem a terra prometida. E por isso eles adicionaram 40 anos extra à sua jornada. No livro de Números está registrada a trágica história da incredulidade de Israel, que deve servir como dramática lição para todo o povo de Deus. Pois o Senhor nos ama e quer o melhor para nós. Ele pode e deve receber toda a nossa confiança. Também há no livro de Números um retrato da paciência de Deus, esse que por diversas vezes reteve o juízo e preservou o seu povo, aquele que Deus vai chamar de seu bichinho. Mas não devemos abusar da paciência de Deus, sabendo que o julgamento ele chega no momento certo. Nós devemos obedecer a Deus em tudo. No início da narrativa de Números, a nação de Israel estava acampada ao pé do Monte Sinai e as pessoas haviam recebido as leis de Deus e preparavam-se para caminhar. Então um censo foi realizado para determinar o número de homens para a caminhada. A seguir, as famílias foram separadas para Deus. Ele estava preparando espiritual e fisicamente as pessoas para receberem aquilo que ele tinha preparado como herança para o seu povo. Entretanto, a reclamação teve início. Primeiro as pessoas murmuraram contra Deus por causa da comida. Posteriormente, sobre a autoridade de Moisés. Deus castigou alguns, mas poupou a nação por causa da oração de Moisés. Israel chegou até Cádiz e alguns espias foram enviados a Canaã para avaliar a terra.
Então 10 espias retornaram com um péssimo relatório sobre os gigantes que habitavam naquele lugar. Porém, a Bíblia vai dizer que Caleb e Josué encorajaram a nação de Israel, dizendo: subamos, vamos animados até lá e vamos possuir a terra em herança. Mas Israel não deu ouvidos ao relatório da minoria, e esmagado pela mensagem ameaçadora da maioria, por causa da descrença do povo hebreu, Deus declarou então que a geração presente, com exceção de Josué e Caleb, não viria a ver a terra prometida. Assim teve início a peregrinação de Israel no deserto, e nesse período houve contínua murmuração. Houveram desafios, houve disciplina e houve morte. Quão melhor seria para esse povo se eles tivessem confiado em Deus. Eles teriam rapidamente possuído a terra, mas eles não obedeceram a Deus e eles seguiram uma terrível espera. Toda vez que nós desobedecemos, Deus nos coloca no banco de espera, pois parece que Ele sabe a forma como descrever a diferença de uma ovelha e de um cabrito. Deixa ele parado e veja quanto tempo ele vai suportar no banco de espera. O suficiente para que a velha geração fosse aniquilada foi o tempo de espera. Então surgiu uma nova geração que obedeceu fielmente a Deus. O livro de Números termina como começa, com a preparação para entrar na terra de Canaã. Os remanescentes israelitas formavam uma nação numerosa e santificada. Após derrotar vários exércitos, Israel povoou o lado leste do Rio Jordão. Então enfrentou o seu maior desafio, que era cruzar o rio e possuir a maravilhosa terra que Deus lhe prometera. A lição de Números é clara. O povo de Deus, você e eu, precisamos confiar nele e andar pela fé para nos apossar de sua promessa. No caso de Israel, no livro de Números, o povo hebreu, apossar da terra prometida. Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Israel André.